Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje, vamos meditar sobre os ensinamentos do primeiro livro de João, capítulos 4 e 5. Essas passagens nos mostram a profundidade do amor de Deus e a importância de permanecermos firmes na fé. João nos lembra que Deus é amor e que o verdadeiro sinal de que o conhecemos é amarmos uns aos outros. Através da fé em Jesus Cristo, temos vitória sobre o mundo e seguimos no caminho da graça do Criador. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. 1 João, capítulo 4. Deus é amor. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisto nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João, capítulo 5. A promessa da vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue, e estes 3 concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus,
que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a quem crê no nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte, eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio, e que nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Encerro este vídeo com a palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído em algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.